Boa tarde, meu querido, minha querida, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta aqui com Momentos com a Palavra. Quero trazer uma palavra para a tua vida, para a tua família, para o teu coração. Antes de eu trazer uma palavra para você, uma reflexão, a palavra de Deus para a tua vida, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhe com os seus amigos a mensagem que você vai ouvir e não esqueça de ativar o sininho das notificações para que assim você possa ter mais conteúdo da palavra de Deus. Bom, que Deus abençoe a tua vida, compartilhe, se inscreva no canal. Bom, se você tem uma Bíblia Sagrada, pegue a sua Bíblia, pega a sua palavra, vamos meditar comigo no Evangelho de Jesus, que se encontra em Lucas, Evangelho de Jesus, que relatou Lucas, no capítulo de número 8, e nos versículos de número 11 a seguir. Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim: esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria, mas não têm raiz. Apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Glória a Deus. Querido, essa palavra é a parábola do semeador. Jesus, ele conta uma parábola e ele diz no capítulo 8, verso 4, diz assim: e ajuntando-se a grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu algum junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Glória a Deus. E assim sucessivamente. Eu não quero ser extenso no texto, mas Jesus, ele traz fundamentos verídicos através de histórias, através de parábolas. Jesus contava parábolas, e por trás dessa parábola ou parábolas tinha grandes verdades. E uma das verdades aqui, uma das vertentes bíblicas aqui no texto de Lucas 8, é que ele começa a interpretar e explicar esta parábola para os seus discípulos. Ele diz que o semeador é o filho do homem e a semente é a palavra, ou seja, a semente é o evangelho. A semente é a palavra de Deus. E interessante que, se você observar o capítulo 8 por extenso, você vai ver que o semeador, ele semeia em 4 tipos de terreno, de terra, de hectare, digamos assim. Vamos ser mais objetivo. Em 4 terras, ou seja, em 4 tipos de pessoas, ou seja, em 4 tipos de coração. Interessante que essa terra, esse coração, simboliza uma pessoa. Esse terreno simboliza uma pessoa. E o terreno é o coração das pessoas. E são 4 tipos de pessoas, ou 4 tipos de pessoas. Ou seja, a mensagem do Evangelho, ela é pregada para as multidões. A mensagem do Evangelho é pregada para todos, mas nem todos querem o Evangelho.
Nem todos querem se enquadrar no Evangelho. Nem todos querem participar do Evangelho. Nem todos querem salvar-se-ar a sua vida através do Evangelho, através da semente, através da palavra. Nem todos querem esta palavra. Até porque tem grandes barreiras, grandes dificuldades, grandes tribulações, grandes desafios e inimigos. E um dos inimigos que se contrapõe àqueles que querem se enquadrar ao Evangelho é o próprio Satanás. Porque quando você percebe que Jesus começa a interpretar e explicar a parábola para os discípulos, ele disse que aquele que está no meio do caminho, que ouviu, que estava junto do caminho e ouviu a palavra, veio Satanás e tirou a a palavra do seu coração, para que crendo não se salve. Só que interessante que no que tange a salvação, no que tange ao caminho, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Interessante, quando se trata de Jesus, do Evangelho, da palavra, não tem que estar junto do caminho, tem que estar no caminho. A diferença de junto do caminho é uma coisa, e a diferença de estar junto no caminho é outra coisa. Porque quando você está junto do caminho, o maligno vem e rouba a palavra, na intenção de você não se salvar. A outra cai em pedregais, em pedras, e a Bíblia diz que ela não tem raiz profunda. Interessante que ela não tem raiz, e acontece o quê? Ela recebe com alegria, mas não tem raiz, apenas crê por algum tempo, e no tempo da tentação se desvia, ou seja, de novo o nosso inimigo tentando com as pessoas. Ela não tem raiz profunda, ela se alegra, ela recebe o Evangelho, ela recebe a palavra. Como ela não tem raiz, ela não aguenta a tentação. Porque Evangelho, eu costumo dizer, é para quem tem sangue nos olhos. O Evangelho é para quem quer ser salvo. Não é para qualquer um. Eu vou te explicar mais à frente. Se você prestar atenção aqui no final, tem que conservar e ir mais à frente com perseverança. Vamos mais à frente. Outra caiu em espinhos, e os cuidados, riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. São pessoas que ouvem o Evangelho, ouvem a palavra, mas lá vem Satanás de novo. Lembra de Jesus sendo tentado no deserto? O que ele quis propor para Jesus? Abandonar o reino de Deus. Riquezas, deleites, reino, glória, ofereceu para ele. E a Bíblia diz que esses, quando se dedicam-se, quando ficam preocupados com cuidado, com coisas, com riquezas e com os deleites da vida, essas coisas são pratos de Satanás, são isca de Satanás. Os cuidados, riquezas da vida e deleites da vida. Isso é o que? Armadilha do inimigo para te sufocar, para você não crer no Evangelho e não aceitar a salvação. E a outra semente, a quarta semente, é que cai na terra boa. E que cai na terra boa, o que acontece? Sabe qual é a diferença dessas três para a quarta? É porque a quarta pessoa, ou o quarto símbolo de pessoa ou de pessoas, é que elas perseveram e conservam. Ou seja, você sabe por que essa quarta pessoa ela deu fruto por 100, por 1, 30 por 1, 50 por 1 e 30 por 1? A diferença dessa aqui para as outras três é porque elas não perseveraram e não conservaram. A palavra conservar ela está no sentido de alimentos que são conservados, esterilizados em latras, em recipientes, para conservar, no intuito dela não se deteriorizar, de não estragar, ou seja, passa por um processo, de um preparo para não estragar. Não simplesmente guarda. A pessoa que ouve o Evangelho, ela não simplesmente guarda, mas ela conserva.
Ou seja, ela se esforça, ela trabalha naquela palavra, ela dedica na palavra, ela se esforça na palavra, para que aquela palavra não venha sair dela, não venha se deteriorar dela, não venha estragar nela, fica conservada nela, para que ela venha dar fruto. Ela conserva, ela guarda e ela persevera. Você sabe por que as outras 3 não deram fruto com perfeição? Porque elas não perseveraram e não conservaram a palavra. Não é simplesmente ouvir o Evangelho, não é simplesmente ouvir a palavra de Deus. Todos podem ouvir, o Evangelho é para todos, mas nem todos querem o Evangelho, nem todos querem perseverar, nem todos querem conservar o Evangelho. Sabe por quê? Porque ele fica com os olhos voltados às tentações de Satanás, fica com os olhos voltados às mazelas do inimigo, fica com os olhos voltados às coisas banais que esse mundo oferece. Ela não persevera, ela não conserva a palavra. As outras não deram fruto, você sabe por quê? Porque não perseverou e não conservou a palavra. Você que tem o coração que está junto do caminho, persevera, porque Deus pode mudar a tua vida. Você que tem o coração de pedra, persevera, porque Deus pode mudar o teu caminho. Você que tem o coração de espinho, persevera, porque Deus pode mudar o teu caminho. Persevera. Não deixa diabo roubar a palavra do teu coração. Sai de junto do caminho e esteja no caminho. Não é estar junto, é estar no caminho. Cuidado, não olhe para a tentação, não olhe para as dificuldades. Satanás vai tentar te tentar, e muitas vezes essas tentações é você ficar olhando o erro do teu irmão, o pecado do teu irmão, muitas vezes até os defeitos que tem na igreja, porque não tem igreja perfeita. E por isso você desvia, você sai, porque não persevera, porque não conservou a palavra. E você que está em espinhos, coração de espinho, cuidado com as mazelas, cuidado com a isca, cuidado com os cuidados da vida, com a riqueza, de enriquecer, com os deleites da vida. Isso vai te sufocar, isso vai fazer você cair, isso vai fazer você ficar infrutífera, imperfeita e perder a salvação. 3 tipos de pessoas que não são dignas da salvação do Evangelho, porque não persevera e não conserva o Evangelho no coração. Por isso que não são dignas do Evangelho, porque não persevera. O segredo é perseverar, persevera e conservar a palavra, para ela não se deteriorizar, para ela não estragar, para ela não sumir da vida. Guarda o Evangelho no coração, pratica ela para adquirir frutos e frutos para a salvação, porque a Bíblia diz que o fruto do justo é árvore de vida. Persevera e conserva a palavra. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Receba essa mensagem agora, seja impactado por essa palavra agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Essa palavra é uma palavra muito profunda. Eu tive que resumir por causa da grandeza, das profundidades que tem nesse texto. Eu fiz um resumo. Não era exatamente esta palavra que eu queria pregar, porque ela é muito profunda, e eu fiz um resumo, e que esse resumo possa te impactar. Receba essa mensagem e compartilhe com os teus amigos essa mensagem. Se inscreva no canal e assine, e ative o sininho das notificações. Que Deus abençoe a tua vida. Não se esqueça, compartilhe essa mensagem. Em nome de Jesus.